rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre o clássico Robocop, o filme lá de 1987. Eu vi há pouco tempo, tem mais 2 semanas, estava em São Gonçalo ainda, morando em São Gonçalo, agora estou morando em Niterói. E assim, tava naquele momento, pô, vou ver um filme, coisa que eu não faço há muito tempo, aí eu quero ver o Robocop. E achei o filme pra ver e tal, e me trouxe assim uma memória assim da minha infância, uma crítica também, uma reflexão, né, sobre os tempos, como que era ser criança nos anos 80 e 90 e como é ser criança hoje, né, em pleno 2024, final de 2024. E assim, eu me lembro que eu era muito pequeno quando lançaram o Robocop, eu tinha uns 5 anos de idade, foi em 87. E, obviamente, minha mãe não me levou pra ver, mas levou meu irmão de 10 anos, na época eu deveria ter uns 9 10 anos, pra ver o Robocop no cinema. Meu irmão sempre foi grande, né, que nem eu. Eu hoje eu sou maior que meu irmão, né, em termos de altura. Meu irmão é um pouquinho mais largo, né, digamos assim, eu sou mais magro. E meu irmão ele passava por um garoto de 12 13 anos, fácil. E assim, cara, acho que a censura do Robocop acho que era 14 anos. Eu sei que minha irmã entrou, viu o filme. E eu me lembro quando eles chegaram, né, meu irmão maravilhado com aquilo tudo ali. Eu me lembro da minha mãe só falar o seguinte: ah, é a história de um policial que morre e transforma ele num robô, né? Foi isso assim que eu soube, né? A princípio, a primeira informação que eu tive do Robocop foi essa. E eu fiquei assim, ah, mãe, deve ser legal, porque eu não fui ver. Tinha aquela época dos Transformers, dos brinquedos, né? Nem do filme, eram os brinquedos, desenho animado e tal. Minha mãe, ah, não, não é pra criança da sua idade, não. Aí ela falou assim, não é pra criança da sua idade, ou seja, crianças mais velhas podem ver. E aí, cara, o tempo foi passando e em 89, tá? 2 anos depois, eu com 7 anos, eu tive contato com o Robocop. Meu irmão alugou a fita em VHS, né? Na época do videocassete, eu fui ver. E eu me lembro que minha mãe não teve resistência nenhuma, né? Meu irmão e tal. Eu sentei ali pra ver. E achei fantástico, entendeu? Mas aí eu fico pensando, sabe, como que era criança daquela época, porque cara, a cena do Robocop, né? O Paul Verhoeven, que é o diretor, ele não poupou, né? Violência no filme. Então a cena da morte do Robocop, cara, é extremamente pesada para uma criança, ainda mais pra uma criança de 10 anos, que é do caso do meu irmão, 9 10 anos, quando meu irmão foi ao cinema, né? Porque, tipo assim, o cara perde braço, né? Cara, é pesado. Eu olho aquilo hoje, eu falo, cara, isso é pesado pra caramba, mas é fantástico, né? O filme é fantástico. E aí, né, levam ele pro hospital e tal, tentam reanimar aquela cena, pô, o ator, né, o Peter Weller, todo ensanguentado e tal, né? Vão lá, usam um desfibrilador, dão um choque no coração dele e tal, né? E no final ele vira aquela máquina. E assim, cara, o filme é violento. É extremamente violento, né? Então a gente tem ali, né, o uso de drogas, a gente tem criminalidade, a gente tem violência excessiva, sangue. Cara, a gente tem tudo ali, né, hoje seria uma censura de 18 anos, fácil, né? Mas naquela época era 14 anos, eu acho. E meu irmão com 10 anos perto da barradão. E eu com 7, né, no VHS. E assim, eu acho uma série de fatores interessantes no Robocop. Tem um meme, né, que fala assim, se você está reclamando do seu trabalho, pense nesse cara que morreu trabalhando e ressuscitaram ele. Né, que é o que acontece. E assim, cara, nada mais né, que eu quando vi Robocop lá na infância, eu não tive essa visão, hoje eu tive, né, a OCP, que comanda a polícia de Detroit, né, a gente tá falando de um filme passado na cidade de Detroit, um Detroit meio apocalíptico, né, meio destruído assim, com gangues tomando conta e tal. A OCP ela é um órgão privado, ou seja, a polícia é privatizada, né, em Detroit. Então, tipo assim, a gente não vê, né, em Robocop uma preocupação humana, e sim uma preocupação pelo capital. Quando é apresentado, por exemplo, o Ed 209, né, que é aquele robô grandão e tal, né, que acaba matando por engano, né, um erro lá no código, né, ele acaba matando o executivo da OCP. As pessoas não estão preocupadas com a morte do executivo, as pessoas estão preocupadas com por que o robô falhou, né? Isso me chamou bastante atenção, né, vendo agora. Então o cara tá lá, o cara é metralhado pelo robô, cai lá durinho, né? E as pessoas, pô, por que o robô falhou? Por que isso? Por que aquilo? Então isso realmente me chamou muita atenção,
né? A falta de humanidade. A gente vê uma polícia, né? O Robocop é o retrato disso, que não é humanizada, né? Tanto é que quando o oficial Alex Murphy, o Peter Weller, né? Ele vem a falecer, dito o seguinte: esse cara autorizou isso, ou seja, ele autorizou virar máquina para continuar, né, trabalhando pelo governo. Pelo governo não, pela OCP, que, né, a polícia não é mais do governo, digamos assim. Outra questão, né, o projeto do ED 209 deu errado, né? O lance era lançar vários ED 209. E aí um outro cara vai e sugere, né, o Cyborg, que é o Robocop. Esse cara vem a morrer por quê? Porque o cara lá da OCP não queria perder dinheiro. Então, tipo assim, ele perdeu espaço para um projeto que estava dando mais certo, né? Que era o policial Murphy. E aí, tipo assim, quem mata esse cara, né? Que teve a ideia do Robocop é o mesmo cara que mata o Murphy, né? E aí a gente vê a OCP mergulhada na corrupção, né? Então é uma parada assim bem que me chamou bastante atenção. E obviamente eu não tinha essa visão quando criança, né? Eu queria ver o Robocop prender as pessoas dando tiro nas pessoas, acabou, né? Eu não conseguia ver aquela visão, sabe, corporativa, né? O que acontece por trás, né? Muitas coisas que eu via ali não entendia, eu passava um batido. Então, a gente tem, acho que é Dick Jones, né, o nome do cara do OCP. Então a gente tem lá a gangue e tal, né, até esqueci o nome do líder, cara. Esqueci mesmo o nome do líder, foi mal. O cara até parece o Bispo Macedo, da Igreja Universal, parece pra caramba. Eles estão lá, né, tipo assim, traficando, né? Porque tem aquela cena da fábrica de drogas e tal, eles estão traficando, mas estão a serviço também da OCP, dos interesses da OCP, né? Do líder da OCP. Então, cara, é bem interessante. E nesse contexto, a gente tem, né, o Robocop que ele começa a, né, dar um revertério nele, ele começa a deixar de ser máquina e começa a lembrar, né, da figura humana. Então ele vai na casa dele, a casa dele está à venda, ele se lembra do filho, da mulher, né? Ele começa a ter um conflito de personalidade, né? Então, da metade do filme até o final, até a Lewis, né, que é Nancy Allen, chegar para ele e falar: "Ah, você é o Murphy", né? Ele vai tendo aquela confusão ali, né, de pensamento, né, tipo assim, o que eu sou? Eu sou máquina ou sou humano? Né? Então é uma outra questão, né, ao ponto que o capitalismo chega, porque o ser humano vira máquina, né, para uma empresa privada, mas lá na frente o cara não aguenta ser máquina, o cara quer voltar a ser humano, né? Então, isso até é uma crítica, né, às grandes empresas, né? Hoje a gente tem aí a contratação PJ, né, onde o ser humano ele perde todos os seus direitos trabalhistas. Ele trabalha, né, como se ele tivesse, né, numa contratação CLT, ele bate ponto, ele tem que, né, cumprir horário, ele tem meta a bater, mas assim, muitas vezes a contratação PJ o cara não tem, né, um 13º. O cara, muitas vezes não, ele não tem 13º, às vezes não tem férias, né? Eu fiquei 3 4 anos trabalhando no modelo PJ sem férias, né? Sem ideia de férias, trabalhando 15 horas por dia. Então, vou retornar isso trabalhando com aplicativo, né? Fazer o quê? Então, o que que acontece? Trabalhando como motorista de aplicativo, né? Pra quem não me conhece, pra quem não acompanha o canal. Aliás, se você não acompanha, se inscreve aí, porque aqui eu falo sobre a minha vida. Né? E tô falando do Robocop porque eu vi há pouco tempo. Então, o que que acontece? Cara, ele mostra, né, o lado desumano das empresas, né, o lado, digamos assim, corporativo, o lado, né, financeiro, né, e não mostra, assim, que por trás, né, tem uma pessoa ali que, eu quero tirar umas férias, passar com meu filho e tal. Não, não tem isso, né, tem a obrigação do trabalho, né. Então, eu acho que o Robocop, né, o Paul Verhoeven, que é o diretor, ele fez uma grande crítica lá em 87 ao mercado de trabalho como um todo, né? A história do Robocop, do Homem-Máquina que, né, atira nos bandidos, que prende e tal. Aquilo ali é um pano de fundo, né, para algo muito maior que está exposto, né, para o espectador e muitas vezes passa despercebido. Né? Então, eu vi Robocop várias vezes, eu tinha gravado em VHS. Eu me lembro, aliás, na época de colégio, né? Eu tenho um grande amigo, DJ Ralph Salvia, né? Não sei se ele vai ver esse vídeo. Procura por ele aqui no YouTube, dá um pulinho lá no canal dele e fala: pô, eu vim pelo Bruno Bravo Duarte, seu amigo de infância de Abel, né?
Eu me lembro que a gente ficava vendo maravilhado, né? Cara, que maneiro o Robocop e tal. Cara, o Ralph era tão vidrado em Robocop, tão vidrado, que até um revólver de madeira o pai dele fez pra ele, cara. Pra ele brincar de Robocop, entendeu? Então ali, quando a gente era criança, a gente viu o quê? O policial que prende, né? Que bota a ordem. Já a visão, né, de quando eu vi adulto, agora há pouco tempo, cara, eu vi uma visão totalmente distorcida, né, do que eu achava que era certo. Digamos assim. O que eu vi ali é o capitalismo, né? É o domínio de grandes empresas, corrupção, o cara morre trabalhando, é ressuscitado, como fala o meme, o outro morre lá na apresentação, né, de um Ed 209 que ia ser utilizado, né, como nova força policial, que se dane a morte do cara, o porquê do robô ter falhado, porque eu quero vender não sei quantos para segurança ao redor do mundo. Entendeu? Então é essa imagem que o Robocop passa. Né? E eu acho que o Paul Verhoeven foi brilhante. Né? Criança de hoje viria Robocop? Eu acho que não. Se eu tivesse filho, meu filho iria ver? Sim. Né? Sim. Eu iria criar meu filho como fui criado. Né? Então não iria impedir criança de ver nada assim, sabe? De filme e tal. Óbvio que aqueles filmes mais, né, adultos não, né? 18 mais não, mas assim, filme que eu vi, Robocop, sei lá, Homem de Ferro, né? Essas paradas, cara, eu não vejo como problema não, né? E tem um filme não, Tokusatsu, né? Que é uma série japonesa que é bem parecida com Robocop, né? Talvez eu faça um vídeo depois. Se você quiser, comenta aqui embaixo, que é Giban, que é a mesma história, um policial, né, que morreu em trabalho e fizeram dele máquina. Aliás, quem copiou quem? Robocop ou Giban? Comenta aqui embaixo também, valeu? Aquele abraço, até a próxima, fui!